Bom dia, meus irmãos. Eu vim trazer esse livrinho para eu continuar a ler para vocês. Que todos fiquem atentos à palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para quem não me viu hoje ainda, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Esse é um canal bíblico, você sabe. Um canal que a gente fala de religião, de nosso Deus, que é o nosso foco maior na vida. Então, eu parei ontem no 11, vou dar continuidade. Qual o ensinamento da Bíblia sobre aliança com Deus? A primeira vez que aparece na Bíblia a palavra aliança é em Gênesis, quando Deus diz a Noé que vai fazer uma aliança com ele e vai preservá-lo, junto com sua família do dilúvio que vai acontecer. Passada a calamidade, Deus estabelece essa aliança, cujo sinal é o arco-íris. Não é pacto bilateral, mas um compromisso gratuito, como um guerreiro que depõe as armas em sinal de paz. Depois, Deus depõe seu arco e suas flechas, os raios. O arco-íris significa o fim da ira divina. A aliança com Noé deve ser entendida como uma aliança com toda a nova humanidade purificada pelas águas do dilúvio. Abraão, Deus, fez também aliança prometendo-lhe terra, descendência e bênção. É uma aliança com o patriarca e sua estirpe. Seu sinal será circuncisão. Já praticada entre povos antigos, assume para Israel um significado religioso. Deus faz lembrar-se da aliança feita para o povo e é um sinal de sua eleição, com rito de iniciação. Prefigura o batismo cristão. Todos em Gênesis 15 e 17. A descrição de um gesto antigo que acompanhava a celebração das alianças. Os contraentes cortavam animais oferecidos como vítimas e passagem entre as partes cortadas, invocando sinais sobre a mesma sorte daqueles animais caso fossem infiéis à palavra dada. Neste caso, Deus é o único a se comprometer, não é um pacto bilateral. Por isso, somente Ele, representado pelo fogo, passa entre as partes. Por causa desse gesto, criou-se em hebraico a expressão cortar uma aliança, isso é, celebrá-la. Mais tarde, no início de Êxodo, Deus fez aliança com todo o povo, que Ele libertou da escravidão do Egito e conduziu até o Monte Sinai, por meio de Moisés. Desta vez, a aliança é claramente um pacto bilateral, pois ao povo será dado o dom da lei, sinal de benevolência divina, manifestação de sua vontade e revelação de sua pessoa. Na aliança do Sinai, foi realizada também um sacrifício de novilhos, cujo sangue Moisés derramou sobre o altar, que representava a Deus, e aspergiu sobre o povo. Assim fez o papel de mediador, unindo simbolicamente Deus e o povo. O sangue era considerado a sede de uma aliança e de vida. Ora, a vida pertence a Deus. Daí a proibição de comer carne com sangue, daí a carne de comer carne com sangue. Ao sangue era reconhecida essa propriedade de expiar pecados e ratificar alianças. Como nos tratados políticos entre reis e nações, também a aliança mosaica conhece cláusulas, código de aliança, e também bênçãos e maldições. Bênçãos para os cumpridores do
contrato e maldições para os violadores. No Sinai, os hebreus prometeram: tudo o que Javé disse, nós o faremos. Essa aliança resume nas palavras muitas vezes repetidas: serei vosso Deus e vós sereis meu povo. Deus assumiu um compromisso de proteção especial com aqueles que ele escolheu, entre tantos povos para ser seu povo, e entre tantos deuses para que a antiguidade cultivava, Israel se comprometia a servir somente a Javé. Daí que a idolatria representava a quebra da aliança com Javé. Na história do povo eleito, encontramos momentos especiais em que essa aliança foi explicitamente renovada. O primeiro foi quando o povo acabou de conquistar a terra prometida, que foi repartida entre 12 tribos. Josué convocou o povo em Siquém para indagar se estavam firmes em sua veneração ao nosso Deus único. E o povo exclamou: longe de nós abandonar Javé para servir outros deuses. Mais tarde, no tempo do rei Josias, no ano de 622 a.C., é descoberto no templo o livro da lei e é feita uma solene leitura dele, para o povo renovar suas promessas. Todo o povo aderiu à aliança. Diz: porém, nessa mesma época, os profetas não se conservam de avisar o povo a respeito de suas infidelidades, mostrando a iminência de castigos que haveriam de sobrevir, conforme as próprias palavras da lei. O profeta Jeremias anunciou uma nova aliança com estas célebres palavras que falou em nome de Deus: eis que virão dias em que concluirei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma aliança nova. Não como a aliança que conclui com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para fazê-los sair da terra do Egito. Minha aliança que eles próprios romperam. Como fruto dessa aliança, o povo terá a remissão dos pecados. Cada um será responsável pessoalmente pelos seus atos, e a lei será gravada no coração do povo fiel. Sem usar a expressão nova aliança, mas citando essa forma clássica, sereis meu povo e eu serei vosso Deus, o profeta Ezequiel fala de uma água pura que vai purificar o povo, de um coração novo que o povo vai receber, e do Espírito que como água fecundante será em todos uma fonte de justiça e de santidade. Essa nova aliança é a que Jesus veio realizar, conforme ele diz claramente na última ceia, ao passar o cálice a seus discípulos. Esse cálice é a nova aliança, em meu sangue, como vítima perfeita que se oferece livremente a Deus. Jesus sela a nova e eterna aliança de Deus com a humanidade, substituindo o sangue das vítimas da aliança antiga. Cada vez que na missa renovamos o sacrifício da cruz, estamos confirmando nossa aliança iniciada no batismo. Eu vou ler agora o 12. Qual o nome de Deus na Bíblia? Os hebreus viviam no meio do povo pagãos que tinham cada qual seus deuses. Os egípcios adoravam Amon, Rã, Íris, Osíris e dezenas de outros deuses. Os fenícios de Canaã cultivavam a Baal e Astarte. Babilônia tinha como protetor Marduk. Do panteão greco-romano, a Bíblia menciona Júpiter, Zeus e Mercúrio, Hermes no Antigo Testamento,
14, 12. Era natural que também Deus, o Deus de Israel, tivesse seu nome. Abraão espontaneamente revelou seu nome El Shaddai, que costuma ser traduzido por Deus Todo-Poderoso, Deus das montanhas, mas o sentido é incerto. A mais célebre revelação do nome divino é aquela feita a Moisés em Êxodos 3, verso 14, o qual pergunta pelo nome daquela pessoa que falava com ele. Como resposta, ele ouviu: eu sou o mesmo Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. O nome então revelado é Eu Sou, que, colocado na terceira pessoa, fica sendo Ele é, em hebraico, Javé, o famoso tetragrama divino, Iu. No Antigo Testamento, temos especialmente 3 nomes para designar a divindade. Elohim, que aparece logo na primeira frase da Bíblia, é um plural majestático derivado de El, que também é nome divino. Nomes como Samuel, Daniel, etc. são compostos. Com esta raiz, El, em nossas Bíblias, ele é dividido por Deus. Ele é traduzido por Deus. Adonai significa Senhor. É representado assim em nossas versões. Javé é o nome próprio de Deus no Antigo Testamento. Em português, nas traduções mais antigas, colocávamos como equivalente a palavra Senhor, mas hoje em dia prefere-se manter o nome Javé. Os nomes próprios terminados em ias, como são compostos com nome divino. Por exemplo, Adonias, Senhor, Javé é o Senhor. Essa terminação, ias, em hebraico, Iaú, o tetragrama divino. Por respeito ao nome de Deus, os hebreus deixavam de pronunciá-lo. Em vez de Javé, falavam Adonai. E por isso perdeu-se a pronúncia exata do nome. Mas pelas transliterações gregas, pode supor que a pronúncia certa é Javé. De onde vem a pronúncia Jeová? A explicação é esta. Quando o texto bíblico recebeu vogais, colocaram no tetragrama as vogais de Adonai, para avisar que não se devia ler Javé, e sim Adonai. Então resultou uma forma híbrida, as consoantes de Javé, como as vogais de Adonai, sendo que o primeiro é I. O primeiro A é breve. É equivalente a I. Daí nasceu a palavra Jeová, que é simplesmente uma pronúncia errônea, fazendo uma comparação. Como você fala o nome da capital dos Estados Unidos, você fala Washington, ou fala Washington, do jeito que se escreve. Javé, Saboate, ou Javé dos Exércitos, é outro nome muito comum para Deus. Sobretudo nos últimos profetas, aparece também na versão de Isaías 6, versículo 5, na nossa liturgia, foi traduzido por Senhor, Deus do Universo, mas o sentido original é discutido. Pode tratar dos exércitos do povo eleito, ou dos anjos, ou dos astros, ou das forças cosméticas. Pai é o nome com que Jesus rezava. O original hebraico Abba, meu Pai, foi usado por Jesus e pelos cristãos. É conservado tal e qual no grego do Novo Testamento, significando intimidade entre Deus e seus filhos. Quando perguntava qual o nome de Deus na Bíblia,
Quando me pergunto qual é o nome de Deus na Bíblia, respondo, sem pestanejar, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Os outros nomes eram provisórios. Essa parte, meus irmãos, eu terminei, que são até o 12, a primeira parte. Agora vai começar a segunda parte das leis de Deus e dos costumes humanos. Só que continua no 13, mas sabendo-se que já mudou as perguntas. As leis de Deus e os costumes humanos, que está no 2. Por que a Igreja Católica não segue o mandamento de santificar o sábado? É verdade que o Antigo Testamento mandava observar o sábado como dia santo, dia em que Deus repousou depois de ter criado o mundo. Diz, no 7º dia, Deus concluiu a obra que havia feito e abençoou o 7º dia e o consagrou, porque nele descansou de todo o trabalho que havia feito na criação. Ao propor o decálogo com as causas de sua aliança com o povo eleito, Deus dirá, lembra-se do dia de sábado para santificá-lo. Preceito repetido em Deuteronômio. A palavra sábado vem de uma palavra hebraica que significa repouso, descanso. A igreja é guiada pelo Espírito Santo e tem a faculdade concedida por Jesus de ligar e desligar, isto é, proibir e prescrever. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. O Concílio Vaticano II ensina, devido à tradição apostólica que tem origem no próprio dia da ressurreição, a Igreja celebra o mistério pascal a cada 8º dia, no dia com razão chamado Dia do Senhor, ou domingo, dia com razão chamado Dia do Senhor ou domingo. Domingo em latim se diz Dies Dominica, que significa Dia do Senhor. Sim, Cristo ressuscitou no dia depois do sábado, chamado primeiro dia da semana. E desde então, esse passou a ser o dia santo dos cristãos, porque o mistério da redenção realizado na Páscoa de Cristo é maior do que a criação do mundo. Ressuscitando no domingo, o primeiro dia da semana, Jesus inaugurou assim a nova criação, liberta do pecado, a nova e eterna aliança entre Deus e a humanidade. Assim é que o domingo, dia do Senhor, é a plenitude do sábado dos judeus, a mesma forma como o Novo Testamento é a plenitude e o cumprimento do Antigo, e Cristo é a consumação de toda a história da salvação, desde Adão até o fim dos tempos e o juízo final. Escreve São Jerônimo, o dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia dos cristãos, é o nosso dia. É por isso que ele se chama Dia do Senhor, pois foi nesse dia que o Senhor subiu vitorioso para junto do Pai. Se os pagãos o denominam Dia do Sol, também nós o confessamos dia de bom grado, pois hoje levantou-se a luz do mundo. Hoje apareceu o sol da justiça, cujos raios trazem a salvação. O próprio Novo Testamento manifesta que os primeiros cristãos se reúnem no dia do Senhor para celebrar a memória do seu Senhor. Jesus apareceu aos seus discípulos no dia da Páscoa, que foi no domingo, e 8 dias depois, novamente. Nos conta que em Trode, a comunidade cristã se reuniu no primeiro dia da semana para partir o pão, isto é, para celebrar a Eucaristia. São Paulo prescreve aos Coríntios que a coleta para as igrejas se faça no primeiro dia da semana. Usa a expressão Dia do Senhor para situar a visão que teve João na ilha de Patmos. São Justino, que viveu no século II,
informa que no dia do sol, como é chamado, reúnem-se no mesmo local os habitantes, quer da cidade, quer dos campos. Leem-se na medida em que o tempo o permite. Ora os comentários dos apóstolos, ora os escritos dos profetas. E continua a descrever o que era a reunião dominical dos cristãos, a saber, a celebração da Eucaristia. Palavra do Senhor. Glória a vós. Vou parar por aqui, meus irmãos. Depois eu continuo, tem muita coisa para ler. Hoje mesmo eu vou ler mais. Mais tarde eu volto. Fiquem todos na paz do Senhor e fiquem saboreando as palavras que eu li, guardando-as no coração, que são palavras tudo tiradas da Bíblia. São tudo coisas tiradas da Bíblia. Não é invenção não é coisa inventada. É coisa da sabedoria do Senhor. Deus abençoe a todos e eu volto daqui a pouco.